No episódio de hoje, você vai ouvir a análise musical de uma música brasileira muito clássica, muito famosa, que se chama Aquarela de Toquinho. Vem com a gente para mais uma análise musical em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. A Erika vai ler e eu vou comentar e a gente vai revezando e comentando e no final eu tenho até uma pequena história, como sempre, para completar essa análise musical. Primeira estrofe diz: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Bom, ouvindo isso, me vem bem um desenho de criança. Eu acho que eu costumava fazer muito esse tipo de desenho. Não necessariamente um castelo, mas o sol e uma casinha. É bem o que me vem na mente e é uma coisa que eu desenhava muito quando criança. É isso aí, é isso que eu entendo também que ele está descrevendo como se desenha. Vamos lá, continue. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Isso aí, eu acredito até que embora nós estamos vendo a letra da internet, talvez seria corro o lápis em torno da mão, que esse correr o lápis em torno da mão é fazer o desenho com o lápis em torno da mão, você tem uma luva. Então esse desenho pode representar ali a mão e uma luva e apenas com alguns risquinhos você também faz a chuva e o guarda-chuva com 2 riscos. Então tá explicando ali esse desenho infantil, né? Próxima estrofe diz: se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante, imagino uma linda gaivota a voar no céu. Aí eu já não sei, aí a criatividade, a imaginação dele é um pouco diferente da minha, porque a gaivota eu sempre fazia um Vzinho, assim. Os desenhos de passarinho pra mim sempre eram um Vzinho. Eu não sei exatamente como ele conseguia ver um pontinho, um pinguinho de tinta, imaginar uma gaivota. Mas é por aí mesmo que você disse, esse Vzinho, se você imaginar esse pinguinho de tinta, ele não necessariamente é redondo. Quando respinga tinta num papel, o respingo da tinta, ele pode ser num formato um pouco mais abstrato, que lembra uma gaivota. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul. Vou com ela viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela branco, navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Muito bonita a letra dessa música, muito poética. Ele aí, depois que ele imaginou essa pequena gaivota, que foi um respingo de tinta que virou uma gaivota, ele diz que vai voando com ela por todo o mundo, descreve os lugares e se ele quer mudar de transporte, ele pinta um barco à vela e vai navegando entre o céu e o mar num beijo azul, porque tanto o céu quanto o mar são azuis. Então ele faz essa poesia, esse jogo de palavras que, quando você escuta a música com a melodia, fica ainda mais bonito. A próxima estrofe: entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Então aí ele descreve um avião bem colorido, um avião rosa, e o grená também é uma cor, é um bordô, um vermelho mais fechado, mais escuro. Então um avião bem coloridinho, e além de ter essas 2 cores, ele ainda é cheio de luzinhas piscando. Consigo imaginar essa cena, um avião colorido, cheio de luzinhas piscando. E essas luzes colorem o céu, por assim dizer, né? A próxima estrofe é você agora. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo,
E se a gente quiser, ele vai pousar. Isso aí. Então, muito simples, né? A imaginação é assim, você basta imaginar e você já pode viajar nesse avião no mundo da imaginação, da arte, da pintura. Representa muito bem a arte e a criatividade essa música. A próxima estrofe: numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Essa estrofe, o meu desenho, a minha imaginação já seria aqueles bonequinhos de pauzinho, porque eu nunca soube desenhar pessoas. Então seriam aqueles homenzinhos, mulherzinhas de pauzinho, que tem só um risquinho assim, o corpo deles, 2 risquinhos o braço, 2 risquinhos a perna. Seriam vários desses numa roda conversando, brincando e bebendo, como ele falou aqui. A estrofe seguinte diz assim: de uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Muito bem, ensinando a fazer aí um mundo usando compasso, um círculo. Ele continua na imaginação, relacionando o desenho com criatividade e a viagem. Então ele vai de uma América a outra em um segundo e consegue desenhar um mundo com um compasso. A próxima estrofe diz: um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Nessa estrofe, eu imagino um menino que, depois de ter desenhado tudo isso que foi dito anteriormente, ele para refletir, para meditar como que vai ser o futuro dele. E é bem poético também, que diz: logo ali o futuro está, né? A esperar pelo futuro. Ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Passa bem essa ideia de uma criança que vai crescer e vai se tornar um adulto. Para mim também passa essa ideia. Pode ir para a próxima estrofe, Érica. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Olha que letra linda, maravilhosa. Mais uma vez ele brinca ali com a criança, que toda criança quer ser um astronauta, né? Pelo menos boa parte de algumas gerações passadas, quando criança, sonhavam em ser astronautas. As gerações de hoje, as gerações TikTok, acho que não tem mais esse sonho. Sonham em ser influenciadores. Mas ele brinca com o futuro é uma astronave que a gente tenta pilotar, como a gente tenta controlar o nosso futuro, mas nem sempre consegue, porque ele vem, como a letra diz, sem piedade, muda a vida de uma hora para outra. Então, coisas acontecem na nossa vida que a gente não tem controle e, poeticamente, ele fala que o futuro nos convida a rir ou a chorar. Ou seja, o que o futuro traz, que a gente não espera e nem controla, pode ser uma coisa boa ou ruim. E a próxima estrofe: nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Então aí complementa o que o Hugo disse antes com respeito ao futuro, que a gente não sabe como vai ser o nosso futuro. Nós planejamos uma coisa, mas nem sempre acontece como planejado. Então a gente não sabe exatamente como vai ser o nosso futuro. E mais uma vez isso é retratado de uma maneira poética e bem imaginativa, porque ele diz nessa estrada, né? Então ele está continuando a figura de linguagem ali de uma estrada, de uma viagem. Antes havia o muro. É uma canção bem lúdica. Pode continuar agora. Diz assim: vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Muito bem, só para a gente emendar esse final, e aí ele repete, né? Numa folha qualquer, ele desenha um sol amarelo, com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, e ele vai intercalando isso com um coral que diz que essa palavra é difícil de dizer. Descolorirá. Esse é um trava-língua, tá vendo? Até para nós. Descolorirá. É isso aí. Para mim ele tá falando da morte, né? Não sei, mas como ele falou do futuro, ele, de certa maneira, nessa música, ele retrata a vida como uma aquarela. Uma aquarela é um tipo de pintura que as crianças fazem principalmente. Para mim, me vem à mente aquelas tintas guache que a gente usava na escola quando criança.
que são umas tintas bem para criança mesmo. Então ele compara a vida com uma pintura. Olha que comparação bonita, a vida é uma pintura, é uma arte. E nessa passarela da vida, nessa aquarela, no fim da vida a gente vai descolorindo, por assim dizer. E é isso, a gente vai construindo coisas e depois elas vão se esvaindo, descolorindo. Para mim é uma música muito bonita, eu já conhecia ela. O que você acha dela, Érica? Antes de eu falar o pedacinho de história que falta aqui. Eu acho ela bem bonita, eu acho ela animadinha e gostosinha de escutar. Sim, e ela tem toda essa letra lúdica que nos convida para uma viagem, ao mesmo tempo bem simples e, de certa maneira, até infantil. Ela consegue ser simples, meio que, entre aspas, para crianças, infantil, mas passando uma mensagem bem profunda e um pouco mais complexa. E eu lembro de cantar essa música quando eu fazia parte de um coral na escola, quando eu tinha uns 9 anos de idade, entre 9 e 11 anos. Não faz muito tempo, né? Mas eu lembro que era bem legal, a gente cantava como coral e nesse final a gente intercalava o início da música, de novo, com uma parte do coro que fazia descolorirá, cantava só essa palavra. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, com certeza vão encontrar na internet várias versões diferentes dessa música que é patrimônio cultural brasileiro. Espero que tenham gostado e fiquem à vontade para sugerir mais músicas que vocês talvez queiram ver analisadas e lidas por nós aqui no nosso podcast. Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.